peito pesa antes mesmo do despertador tocar. Os olhos abrem, encaram o teto. Você percebe que não é o corpo que não aguenta. É outra coisa. O corpo até iria. Levantaria, faria o que tem que fazer, empurraria o dia. Mas tem um peso que não é físico. É o peso de saber exatamente quem você precisa fingir ser naquele dia. Você ainda está deitado, o quarto silencioso, e sua cabeça já está montando o personagem. No trabalho você vai ter que ser tranquilo, na família forte, no relacionamento carinhoso, com os amigos engraçado. E você percebe uma coisa que dói admitir. Quase ninguém na sua vida sabe como você realmente está. E o que te esgota não é viver, é representar. Você levanta da cama no automático. Pega o celular antes de sentir o chão, abre uma conversa qualquer. Bom dia com emoji. Você manda um sorriso que não existe. E assim começa mais um dia em que o mundo interage com uma versão sua que não é você. O problema é que essa versão rende. Ela funciona. Você é elogiado por ela. Você é validado por ela. Você é tolerado por ela. E é por isso que abandonar essa versão parece perigoso. Mas é por isso também que você está cansado. Porque viver exige energia. Mas fingir exige uma coisa a mais. Memória constante de quem você tem que ser. E isso cansa um lugar em você que não recupera com sono. Se você ficar aqui até o final, não vai sair com motivação. Você vai sair sem a desculpa de que é a vida que está te destruindo. Vai enxergar com uma clareza quase cruel que o que está acabando com você é a distância entre o que sente e o que mostra. E vai ver onde, na prática, começa a sair desse teatro sem explodir sua vida inteira de uma vez. Se isso já te cutucou em algum nível, se inscreve. Não é para ajudar o canal. É para você marcar um ponto de não retorno com você mesmo. Eu não vou continuar fingindo que não vejo o que está acontecendo comigo. Agora olha um dia comum seu como se fosse filme. Você sai de casa. Na rua ajusta o rosto. A expressão neutra, não muito triste, não muito feliz. O suficiente para ninguém perguntar nada. No transporte você coloca fone. Não necessariamente para ouvir. Só para não ter que interagir. Chega no trabalho. Alguém pergunta: "E aí, tudo bem?" Você responde no reflexo: "Tudo certo, e você?" Não está tudo certo. Você sabe disso. Mas você entendeu que dizer a verdade cria problema. Então você escolheu uma mentira que mantém tudo funcionando. E cada tudo certo que você solta contra o que sente é um pedaço seu indo para a manutenção do personagem. É almoço. Na mesa, piadas que você não acha graça, você ri. Não porque é engraçado, mas porque o silêncio, se você não risse, ia chamar atenção. Você volta para casa, cansado. Mas não é o tipo de cansaço que passa com banho. Porque no banho você não descansa. Você ensaia a resposta na cabeça. Se fulano falar tal coisa amanhã, eu respondo assim. Se perguntarem por que eu tô estranho, eu digo que é só cansaço. Se tocarem naquele assunto, eu mudo de tema. Você está sempre 2 passos à frente do que vai fingir. É isso que te derruba. E aqui entra um nome que entende exatamente esse tipo de esgotamento. Sartre. Se Sartre estivesse sentado na beira da sua cama hoje de manhã, te observando com o corpo pesado e o celular na mão, ele não iria te perguntar: por que sua vida é tão difícil? Ele perguntaria: por que você aceita viver tão longe de si mesmo? Sartre não ia te tratar como vítima de uma agenda ruim. Ele ia te tratar como alguém que aprendeu a sobreviver traindo o que sente. Ele dava um nome para esse modo de viver: má fé. Esse gesto de você mentir para você mesmo sobre quem é e o que quer, só para caber no que esperam. Você diz, não tem jeito, mas no fundo sabe que tem. Só que o jeito real teria um custo que você não quer pagar. Então, você inventa um mundo em que você não tem opção. E aí, claro, você se sente menos responsável. Só que tem um efeito colateral. Cada dia nesse modo de viver é mais um dia de cansaço que não se explica só com muito trabalho. Sartre olharia para o seu dia comum e diagnosticaria algo devastador. Você não está cansado de viver. Você está cansado do papel que escolheu interpretar. Agora repara nas pequenas cenas em que isso aparece. Você abre o WhatsApp, grupo da família, foto, vídeo, bom dia com flor. Alguém manda, você sumiu, tá tudo bem? Você lê e sente um aperto. Você não quer mentir, mas também não quer explicar. Então você responde,
Tudo corrido, mas tô bem sim, saudades. Você acabou de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Negou o que sente. E reforçou a ideia de que a versão de boa é a que eles podem ver. A cena termina, mas a conta não. Outra cena. Alguém posta foto em viagem, sorriso largo, legenda motivacional. Você olha e sente duas coisas misturadas: inveja e cansaço. Inveja porque sente que não está vivendo nada daquilo. Cansaço porque, se você estivesse lá, provavelmente também estaria representando. Sorrindo para a câmera no meio de um dia que talvez estivesse ruim, adoecido ou vazio. Você sabe como é. Naquela festa em que você não queria estar, mas foi. Naquela viagem em que você brigou quase o tempo todo, mas as fotos ficaram lindas. Naquele encontro em que você pensou em ir embora, mas ficou para não estragar o clima. E no fim, quando alguém olha de fora, diz: você vive tanto, tá sempre rodeado de gente, tá sempre bem. Você sabe a verdade, mas a verdade ficou trancada. Sartre, vendo isso, seria cruelmente honesto. O inferno não são os outros. O inferno é você se olhar pelos olhos dos outros o tempo inteiro. Isso dói porque descreve exatamente a sua rotina emocional. Você não vive. Você assiste o seu personagem viver por você. E aí, quando a noite chega, o corpo reclama. Insônia, cabeça girando, peso no peito. Você diz que é ansiedade, que é estresse, que é correria. E em parte é. Mas existe um componente que ninguém te nomeou. Você passou o dia se traindo. E trair a si mesmo cansa mais do que trabalhar. Daqui a pouco você vai enxergar um ponto que quase ninguém percebe. Como até o jeito que você tenta descansar é só uma extensão do fingimento. E é por isso que nem o seu descanso te descansa. Se alguma parte disso já encostou em você, deixa um like. Não é pro algoritmo. É para você admitir em silêncio: tem algo errado no jeito que eu estou me escondendo em mim. Agora segura isso. E presta atenção em mais umas cenas. Cena no relacionamento. Você está mal, saturado. Mas alguém te procura querendo atenção, carinho, presença. Você não tem para dar, mas tem medo de parecer frio, distante e problemático. Então você entra no modo automático. Fala manso. Força interesse, finge libido. Entrega um pedaço de presença que não existe. Depois da cena, fica um gosto estranho. Nem foi bom para você. E no fundo, nem foi tão bom para o outro. Porque a gente sente quando está recebendo um gesto com alma ausente. Mas a cena foi cumprida. E o personagem está preservado. Outra cena. Você chega num encontro de amigos. Você não está com vontade. Antes de sair de casa, pensou em cancelar. O corpo pediu para ficar. Mas a frase que matou tudo foi: se eu não for, vão falar coisa. Então você foi. E passa a noite toda fazendo o que já sabe fazer bem. Rindo, contando história, mantendo o clima. Volta para casa com aquela sensação de ter participado de algo sem ter estado lá de verdade. E isso acumula. Você já percebeu como, depois de certo ponto, até estar com pessoas queridas começa a sugar, não por quem elas são, mas pelo tanto que você sente que precisa atuar perto delas? Sartre olharia para isso e diria: você vive como se fosse um papel que precisa ser convincente, não uma pessoa que precisa ser verdadeira. Esse é o centro do desgaste. Não é socializar. É socializar num script que você não escolheu conscientemente. Agora, antes de ir para a solução, a gente precisa encostar no ponto mais incômodo. Você não faz isso porque é vilão. Você faz porque é covarde. E não é a covardia que os outros te jogam na cara. É pior. É a covardia de assumir a liberdade. Porque se você admitir que poderia ser mais verdadeiro, você também tem que admitir que está escolhendo não ser. E escolher não ser é pesado. Mais fácil dizer: eu não tenho opção. Sartre passaria o dia inteiro atrás de você repetindo: você tem opção. Você só não gosta do preço dela. É duro, mas explica muita coisa. Você acha que está preso à vida que tem, mas está preso às versões de você que te protegem de conflito. E isso tem um preço. Você passa a vida inteira em conflito com você mesmo. Se em algum nível isso está descrevendo sua rotina, se você já se pegou rindo de piadas que odeia, indo a lugares que não queria, mantendo conversas que te esvaziam, daqui a pouco eu vou te mostrar onde começa, na prática, um processo de deixar de fingir sem implodir tudo ao seu redor. Agora vamos para o ponto que quase ninguém enxerga. Até o seu descanso é atuação.
Você marca day off, posta hoje é só eu comigo. Mas o dia só você com você tem. Story de café, foto de livro, selfie de autocuidado, registro de pôr do sol. Você transforma até o seu momento de intimidade em conteúdo consumível. E quando acaba o dia, você está mais cansado do que se tivesse trabalhado. Por que isso acontece? Porque você não descansou da obrigação de ser interessante, você não descansou do olhar do outro. Você só trocou de cenário. Sartre sabia que a gente se enxerga muitas vezes por esse olhar. É como se você tivesse uma câmera imaginária em cima de você o tempo todo, assistindo, julgando, comentando. E a cada gesto seu você pergunta em silêncio: como isso parece? Não como isso é, como isso parece. E aí vem a frase que rasga: você é menos quem é de verdade e mais quem acredita que o outro pensa que você é. Esse tipo de vida não cansa porque é difícil, cansa porque é falso. E você sabe. Nos poucos minutos em que a máscara cai de verdade, naquele momento em que você tranca a porta do banheiro, senta na privada tampada de roupa e finalmente deixa o rosto cair. Ou naquela noite em que você deita de lado, longe do celular, sem música, e percebe que há meses não passa 5 minutos inteiros sem se distrair. Nesses instantes, um tipo diferente de silêncio aparece. Um silêncio quase insuportável. Porque por alguns segundos aparece a pergunta: quem eu sou sem tudo isso que eu faço para agradar, para manter, para ser aceito? Você não deixa essa pergunta crescer. Você se levanta. Você abre uma aba, você manda mensagem, você liga uma série. Você faz qualquer coisa para calar a voz que estava nascendo. E é por isso que cansa. Porque a todo momento em que a sua verdade tenta subir, você empurra de volta. Sartre chamaria isso de vida em má-fé crônica. Você sabe que algo está errado, mas escolhe viver como se não soubesse. E isso te suga de um jeito que nenhuma férias resolve. Você pode viajar, mudar de cidade, trocar de emprego, mudar de turma. Se você leva o mesmo personagem, o resultado é o mesmo. Primeiro vem o alívio da novidade, depois vem o velho cansaço com roupa nova. O cenário mudou, o fingimento não. E você chama isso de derrota. Diz: não adianta, nada funciona para mim. Mas não é que nada funciona. É que o único lugar em que você ainda não mexeu de verdade é o único que muda tudo. A forma como você se recusa a ser honesto com você mesmo. Sartre ficaria em pé no meio da sua sala e diria: você é livre o tempo todo, inclusive quando finge que não é. E essa frase é insuportável, porque ela tira de você a explicação confortável. Ela mata um tipo de descanso, o descanso de se ver como vítima pura. Você pode ter sido vítima de muita coisa, mas quando o assunto é fingir, você é cúmplice. E essa cumplicidade dói, por isso você foge dela. Até agora, você ganhou uma coisa com isso: menos conflito externo. Mas pagou com outra: mais conflito interno. E esse é o tipo de conflito que envelhece, não no rosto, na alma. Se você chegou até aqui, seu cérebro já sabe que tem algo torto nessa história toda. Então deixa eu abrir a porta de saída. Não é uma saída mágica, não é uma fuga limpa. É uma série de pequenas traições ao personagem que você criou para sobreviver. E Sartre estaria do meu lado balançando a cabeça dizendo: finalmente. Tudo isso converge para um método simples, mas desconfortável. Eu chamo isso de protocolo do não fingimento. Ele não é sobre virar uma pessoa brutal que fala tudo o que pensa e destrói relações. Ele é sobre começar de forma calculada a alinhar o que você sente com o que você vive, em doses pequenas, mas irreversíveis. O protocolo do não fingimento tem 5 decisões. 5. Não são conselhos bonitos. São movimentos concretos. Primeira decisão. Você nomeia os personagens que interpreta, hoje não amanhã. Você senta, pega papel ou bloco de notas e escreve: quem eu viro no trabalho? Quem eu viro na família? Quem eu viro no relacionamento? Quem eu viro com os amigos? Dá nome: funcionário tranquilo, filho forte, parceiro que nunca reclama, amigo animado. Quando você escreve isso, faz uma coisa importante: separa você do personagem. Eles deixam de ser a mesma coisa. Sartre diria: você para de ser apenas o que faz e começa a olhar o que faz como escolha. Segunda decisão:
Você cria uma ilha diária de verdade. Não é enorme, é minúscula. 5 minutos por dia. Sem tela, sem gente, sem registro. 5 minutos em que você responde com brutalidade só para você mesmo. Hoje, como eu tô de verdade? Você pode escrever. Pode só pensar em voz alta, pode só sentir. Mas tem uma regra. Nesses 5 minutos, você não tem o direito de fingir nem para você. Se estiver vazio, você admite. Se estiver com raiva, você admite. Se estiver com inveja, você admite. Não é para postar, não é para virar conversa. É para você lembrar que existe um lugar onde não precisa representar. Nesses 5 minutos, você ensina ao seu corpo que existe outra forma de existir, nem que seja num quarto fechado. Terceira decisão. Você escolhe uma relação em que vai parar de responder "tá tudo bem" quando não estiver. Uma, não todas, uma pessoa. Pode ser um amigo, pode ser alguém da família, pode ser alguém novo. Você decide que com essa pessoa, pelo menos uma vez na semana, em vez de "como você tá?" "Ah, na correria, mas tudo certo." Você responde algo minimamente verdadeiro como "hoje não tá legal." "Hoje tô cansado por dentro." "Hoje tô estranho comigo mesmo." Você não precisa explicar tudo. Você só não responde com mentira automática. Isso é pequeno por fora, mas é gigantesco por dentro, porque você quebra o dogma de que ninguém pode ver a sua verdade. Sartre estaria quase aliviado nesse ponto. Pela primeira vez, você está agindo como sujeito, não como coisa decorativa na vida do outro. Quarta decisão. Você institui o não semanal. Uma vez por semana, você escolhe uma situação em que normalmente iria só para manter imagem e não vai. Ou uma conversa que normalmente engoliria e não engole. Ou um favor que normalmente aceitaria por medo de parecer chato e diz "hoje não." Não é para virar mártir. É para mandar um recado silencioso para o seu sistema nervoso. Eu não existo só para manter os outros confortáveis. Pode ser não ir a um rolê que você não quer. Pode ser recusar uma ligação naquele momento. Pode ser dizer que não está com cabeça para conversar. É um não que protege você de continuar se traindo daquela forma específica. Quinta decisão. Você faz um ritual semanal sartriano. Uma vez por semana você olha para sua própria vida com a crueldade necessária. Revisa mentalmente a semana, sem novela, e se pergunta: em quais momentos eu vivi como coisa e não como pessoa? Em quais momentos eu fui só função para os outros? Em quais momentos eu fingi não ter escolha, quando na verdade só não queria bancar o conflito? E aí você escolhe uma cena dessas e se pergunta: na próxima vez que isso acontecer, qual é o mínimo de verdade que eu consigo colocar aqui sem destruir tudo? Talvez seja admitir que não quer, admitir que cansa, admitir que não gostou. É pouco, mas é outra vida, porque cada pequena verdade colocada, onde antes só havia atuação, é um tijolo a menos no muro entre você e você mesmo. Esse é o protocolo do não fingimento. Ele não vai te deixar mais confortável. Pelo contrário, nos primeiros dias você vai se sentir mais exposto, mais vulnerável, mais estranho, porque o personagem sente que está perdendo poder. Mas tem uma coisa que começa a nascer junto com o desconforto: respeito por si mesmo. Você começa a se ver fazendo coisas pequenas, mas reais em favor da sua verdade. E isso aos poucos cansa muito menos do que o peso de manter tudo igual. Sartre diria: você começou a assumir autoria. E quando você assume autoria, alguma coisa muda até no jeito que o cansaço bate. Você ainda vai se cansar. O mundo ainda é pesado. Mas existe um tipo de cansaço que apodrece e outro que deixa em paz. O cansaço de fingir apodrece. O cansaço de ser verdadeiro pesa, mas não suja. Você dorme sabendo que se traiu menos. E isso, no longo prazo, é a diferença entre viver exausto por algo que não é você e viver cansado, mas inteiro, por algo que é. Agora a encruzilhada. Você pode fechar esse vídeo e voltar para o script. Acordar amanhã, vestir o personagem, responder tudo bem, rir do que não acha graça, aceitar o que te destrói devagar. E daqui a alguns anos usar frases como "é a vida, todo mundo é assim, não dá para ser diferente." Ou você pode hoje escolher uma dessas decisões e aplicar. Uma, não 5. Uma. Porque a partir do momento em que você sabe que está fingindo, continuar fingindo vira escolha, não destino. E Sartre estaria olhando para você agora em silêncio,
sabendo que não existe mais desculpa inocente. Você é responsável até pelo jeito que foge de si. Se esse vídeo te colocou na frente de você mesmo, de um jeito que ninguém tinha colocado, se você sentiu que foi observado nas suas pequenas mentiras diárias, se inscreve. Não é para ver mais conteúdo. É para manter na sua frente esse tipo de lucidez que não te deixa voltar para o automático sem sentir o peso. Agora comenta. Se você sabe exatamente onde está fingindo, escreve isso. Escreve a cena, a relação, o tipo de tá tudo bem que você usa para se abandonar. Se ainda não consegue colocar em palavras, escreve só. Eu estou cansado de fingir. Depois que você coloca isso para fora, fica muito mais difícil se esconder atrás do tá tudo bem. Depois que você admite ou você muda, ou aceita conscientemente continuar atuando. E continuar atuando depois de ver tudo isso, já não é cansaço de viver. É decisão de não viver de verdade.